Pessoal, viemos aqui fazer uma resposta a um questionamento também muito bom de uma funcionária que nos questiona com relação a ela poder ser contratada se ela não tiver tomado a vacina de Covid ou se isso a impede de ser contratada no exame admissional. Então, o fato dela não ter tomado a vacina a impede de ser contratada por uma empresa? Pessoal, é muito importante a gente falar que, do ponto de vista médico, a gente não pode abrir informações médicas do prontuário e do conhecimento que a gente tem na consulta. Então, tudo aquilo que é passado para nós numa consulta médica com relação ao tratamento, às medicações ou possíveis cirurgias, qualquer coisa que seja passado para a gente numa consulta médica, faz parte do sigilo médico a gente não abrir esse diagnóstico, esse tratamento, essa possível vacinação ou não. Isso não pode ser passado pelo médico. Então, do ponto de vista médico, ela não ter tomado a vacina vai ser só uma medida de orientação para ela com relação a qual vacina ela deve tomar, se for, por exemplo, uma doença possível lá como hepatite, ou uma outra doença, por exemplo, sarampo, ou, por exemplo, a gripe, ou, por exemplo, o Covid. Então, o médico vai orientar a ela qual a vacina, ou se ela deve tomar a vacina, orientar, né, de fazer essa vacinação. Então, isso vai ser colocado no prontuário médico, orientado a ela que deve fazer a vacina, que não deve fazer a vacina ou qual a vacina a ser tomada. Mas isso não a impede de trabalhar do ponto de vista médico. Pode sim uma empresa vir a controlar os seus funcionários através do controle de vacinação? Isso pode acontecer, né? As empresas hoje em dia fazer esse controle de vacinação e impedir de alguém trabalhar. Isso, do ponto de vista médico, a gente não entra nesse assunto. Esse assunto é um assunto burocrático. Então, é uma administração da empresa que tem esse critério, que quer colocar esse critério. Isso não pode ser colocado do ponto de vista médico. Do ponto de vista médico, a gente só vai orientar ao funcionário qual a possível vacina que ele precisa tomar, né, e orientar as vacinações. Por exemplo, alguém que vai trabalhar numa função que tenha maior risco de contrair uma doença, então nós vamos orientar aquele funcionário que ele tem que tomar aquela vacina, fazer os controles dessas vacinações, mas não podemos impedir a ele de trabalhar ou dar um inapto para ele porque ele está sem a vacina. Tá? A gente vai orientar a vacinação, mas não podemos fazer esse inapto por não ter uma vacina. Esse controle, se for feito, seria burocrático e aí eu, como médico, não vou entrar nessa medida de se eles podem ou não podem, tá bom? Mas do ponto de vista médico, a gente, como médico, não impede ninguém se alguém não tiver vacina e vamos só orientá-lo com relação a tomar as vacinas devidas para que ele tenha aí sempre o risco menor de contrair aquelas doenças. Tudo bem?